Bom dia, pessoal. Eu sou mais novo professor de vocês de História, como eu havia falado. A gente vai dar no início à terceira unidade a partir de hoje, tá? A gente vai aprender um pouco sobre a história do populismo no Brasil, como a sociedade brasileira estava organizada. Tá? Peço que vocês prestem bastante atenção nessa aula por conta dos assuntos que a gente pode ver aqui. Esse assunto, na verdade, é muito extenso, então eu peço que vocês prestem atenção. Mas se tiverem dúvidas, podem recorrer ao livro de vocês, porque toda a informação que tem aqui está no livro de vocês. Então não precisam ter agonia, não precisam. Não. O livro de vocês parte sobre esse assunto que a gente vai aprender. Porém, como por ele ser muito extenso, a gente teve que dividir em três partes. Tá bom? Populismo no Brasil em três partes. Na verdade, a gente vai entender sobre as quatro formas de organização brasileira daquela época. Tá? O Brasil, em 1945, teve as eleições. Em 1946, um ano depois, teve a formulação da nova Constituição brasileira. A República tinha que ter uma nova Constituição que abrangesse melhor a população. Getúlio Vargas, como um presidente que atribuiu essa nova Constituição, que fez o Brasil, ele foi um dos presidentes muito importantes naquela época, e Juscelino Kubitschek também deu continuidade e formulou algumas coisas novas para o Brasil ser o que a gente entende que é o Brasil hoje. Tá? Sobre as eleições de 1945, na verdade, o contexto histórico desse período foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial já estava acabando, na verdade, já tinha acabado lá no Brasil, na Europa. A Segunda Guerra acabou na Europa em 1945, em julho, no mês que a gente está, em julho de 1945, e em meados de setembro, de outubro, iniciou as eleições de 1945. O Brasil lançou o presidente Gaspar Dutra, ou como o nome completo dele, Eurico Gaspar Dutra. Ele foi uma pessoa muito importante porque ele iniciou as bases econômicas do Brasil, ele iniciou o que a gente entende que o Brasil é hoje. Ele fez políticas que iniciassem a industrialização do Brasil. A industrialização ela é dividida em quatro partes, se você quiser pesquisar um pouco mais sobre como consiste a industrialização de um país. O plano de Eurico Gaspar Dutra era industrializar o Brasil em 35 anos. A gente vai ver nessa aula se ele conseguiu ou não. Mas as marcas desse governo foi, primeiro, a perseguição aos comunistas, porque a Segunda Guerra Mundial, o mundo todo está acreditando que foram os comunistas que começaram a guerra. Rússia, Alemanha, países que tinham afinidades com o socialismo, com o comunismo. Porém, a gente já adianta esse assunto, que o comunismo, na verdade, ele nunca chegou a agir na sociedade. Nunca chegou a agir de uma forma mais bruta, de uma forma mais rápida de entender, de uma forma mais expansiva. O comunismo só existiu na teoria, ele nunca existiu na prática. Porém, tinha perseguição aos comunistas. Se nunca existiu na prática, tinha gente que pensava ainda que era a única forma de organizar politicamente e socialmente o país. Então, o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra era formulado por essa perseguição aos comunistas. A aproximação dos Estados Unidos para chamar empresas internacionais. Esses dois aqui estão correlacionados, mas eu separei porque a aproximação também era no sentido político. A nova República de 1946, ela tinha como base a igualdade, todo mundo era igual perante a lei. Se você fosse preto, branco, rico, pobre, azul, amarelo, qualquer pessoa que seja brasileira, tinha que obedecer à lei. Se você fosse evangélico, católico, independente de religião, independente de qualquer coisa, o Brasil era um estado laico, é um estado que não tem uma sua religião definida. A maioria das pessoas pode ser de uma religião, mas ainda assim não é obrigatório ser dessa religião. E, principalmente, se você for dependente de qualquer coisa, tem que obedecer à lei. Então, mesmo que você tenha a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de religião, você tem que obedecer à lei. A liberdade, como eu já havia falado, todo mundo podia pensar, podia falar, podia divulgar sem censura.
E se divulgassem censura, é porque, tanto no período à frente do Brasil, lá em 1980, por aí, como antes, na Segunda Guerra Mundial, nem todos os jornalistas poderiam falar aquilo que estava planejando falar, que estava acontecendo na sociedade. Eles não poderiam falar. Era capaz de morrer por conta de um jornalismo. Então, agora a nova república, ela tem essa base também. Todo mundo pode falar, todo mundo pode pensar, de acordo também com a ética. Liberdade não é libertinagem, não é falar, não é fazer aquilo que vocês bem entenderem. Entende? Não é fazer o que vocês bem quiserem. Não, não é assim. Senão todo mundo rasgava o dinheiro, senão todo mundo saía feito um louco na rua, né? Saindo matando todo mundo. Não pode. Tem que obedecer a lei. E a democracia, junto com a igualdade, todo mundo agora, seja preto, rico, pobre, tinha que votar se tivesse mais de 18 anos. É obrigatório o voto. O voto agora ele passa a ser obrigatório e todo mundo poderia votar. Qual a diferença do Brasil do ano passado, de 1945? Nem todo mundo poderia votar. Só os mais influentes que poderiam, os homens, na verdade, o homem branco, que era mais influente na sociedade, na cidade em questão, poderia votar. Agora não, agora é, mulher, homem também, independente de religião ou cor, podem votar se tiver mais de 18 anos. Podem não, devem votar. E o conservadorismo, não poderia ser. O conservadorismo, na verdade, é contra o anarquismo. O anarquismo é uma ideia de dizer que não pode ter lei governamental. O conservadorismo ele apoia as leis, ele diz: não, vocês podem fazer o que quiserem, mas apoiem a lei. Apoiem a lei e preguem a lei acima de tudo. Então, a lei era muito importante nessa nova república de 1946. Getúlio Vargas foi um presidente muito importante, a gente pode entender, se vocês quiserem pesquisar. Ele foi um dos presidentes que acelerou o processo de industrialização do Brasil. Ele foi presidente várias vezes, em vários mandatos. Ele saía, tinha um intervalo de outro presidente, não dava muito certo, o presidente que estava. Aí convocavam ele para presidir Brasília de novo, para presidir o Brasil de novo. E ele fomentou as bases industriais que a gente conhece hoje. Ele implementou vários direitos trabalhistas, como o salário mínimo, tinha que ter a sociedade inteira, tinha que ter um salário mínimo, mínimo por conta disso, né? Todo mundo tem que ter pelo menos um salário mínimo. Se trabalhou, tem que ter seu salário. E tem que ser igual de todo mundo, tem que ser diferente, porque não, tem que ser igual. A consolidação das leis de trabalho, que na verdade, se consiste em carteira profissional, assinar a carteira, que a gente conhece hoje, que é a carteira de trabalho, e eu trabalho de 48 horas, no mínimo, no máximo, na verdade, tinha que trabalhar 48 horas, senão era um trabalho muito compulsivo e poderia ser chegado até comparado com a escravidão. E as férias remuneradas também. Getúlio Vargas foi um presidente importante porque ele consolidou as férias remuneradas. Se você for pesquisar, tem muito mais informações sobre o que Getúlio Vargas fez no Brasil, muito órgão público que ele implementou no Brasil para acelerar o processo de industrialização. Os anos dourados. Na verdade, como eu falei logo no início, o presidente Eurico Gaspar Dutra, ele pretendia industrializar o Brasil em 35 anos. Porém, foi em 30 anos. Preste bastante atenção nesse momento, porque o Brasil foi o único país do mundo que se industrializou em 30 anos. Apenas em 30 anos. O restante foram muito mais do que 50, 40. O Brasil foi o único que se industrializou em 30 anos. Como assim se industrializou, professor? O que é industrialização? Vocês podem pesquisar também na internet, então no vídeo vocês devem ter um assunto lá. Industrialização é atrair indústria, atrair empresas, atrair polos para fomentar a economia no Brasil. Então, por exemplo, a agricultura. Digamos que uma pessoa plantou feijão, colheu, e agora o que é que faz com esse feijão? Se for, claro, tem que ser muito, muito feijão mesmo. Aí pega esse feijão, bota na indústria, bota naquele processo de ver se está muito bom de qualidade, tem a sua condição de qualidade. Se estiver bom, aí agora eles passam a vender. Só que nesse processo de vender,
entra também as indústrias, para sacar, para conferir direitinho se é realmente aquele feijão que precisa ser divulgado, se não tem algum defeito de agricultura, se ele está bem conservado. Então, a industrialização é isso, é, apoiar, junto com a agricultura, a base econômica do país, inclusive o Brasil. Então, o Brasil chegou nos anos dourados, 30 anos o Brasil foi industrializado. Em 30 anos foi muito rápido comparado com outros países, então ele chega a ser o único país a se industrializar nesse momento, por conta também desse presidente, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ele foi um presidente que acelerou o que Getúlio Vargas já estava planejando. Ele acelerou os planos de base industriais, implementou políticas capazes de atrair empresas internacionais. Ou seja, implementou políticas capazes. Política a gente pode entender também, gente, não como um partido político, mas política também é dinheiro. Política também é fomento, é dinheiro, é recurso. Então, as empresas internacionais que queriam vir para o Brasil não tinham ainda muita disposição, ainda tinham, querendo ou não, tinha a sua base de economia. Então, será que é muito mais viável ir ao Brasil ou continuar do jeito que eu estou? Então, Juscelino Kubitschek implementou políticas capazes de não gerar prejuízo àquelas empresas. Olha, vocês podem vir para cá, não vai ter prejuízo nenhum, caso vocês implementem também empregos. Tem que ter fonte de emprego, tem que ter fonte de renda para a sociedade daqui. Então, pode vir as empresas da Alemanha, dos Estados Unidos, da Rússia, da China, qualquer empresa que quiser vir, pode vir para fomentar também a população. Tá? Ele também fomentou órgãos públicos capazes de gerar renda, aí também já entrou o IBGE. E a industrialização no Brasil, ela tem as suas políticas, como eu acabei de falar, tem o seu fomento por capital, por público, e é administrado por políticos. Tem os seus 4 níveis de industrialização brasileira, a urbanização, que é a infraestrutura capaz de atrair pessoas de outros países, a infraestrutura da cidade, no caso. Se a cidade ela tem muito prédio, se ela tem muita facilidade de locomoção, se ela tem estradas, se ela tem vias, se ela tem como chegar a outro bairro muito mais fácil, se o asfalto já é muito mais de qualidade, se tem muitos carros. Então, isso equivale à urbanização. A urbanização é uma cidade urbana, é uma cidade que tem a sua forma de industrialização muito alta. A urbanização ela está muito coligada com a industrialização por conta disso. Uma cidade que é industrializada, nem sempre ela vai ser urbanizada, mas entra no contexto também. Brasília foi a primeira cidade planejada pelo governo federal. A gente sabe que a primeira cidade a ser capital no Brasil foi Salvador, que é a cidade que a gente mora, porém mudou em muitos anos, em mais de 2 séculos e meio, foi para o Rio de Janeiro, a capital agora é o Rio de Janeiro. Depois do Rio de Janeiro, mudou para Brasília. Só que Brasília foi um planejamento, teve que ter uma organização para ver como Brasília seria, os bairros de Brasília, como ia ser até mesmo o Congresso Nacional, como é que iria ser de forma assim urbanizada mesmo, de forma arquitetônica, como é que ia ser Brasília. Isso tudo, gente, em 1960. Não, se vocês quiserem se apegar a datas, é interessante, porque é uma forma de lembrar, mas se vocês também não quiserem, não é tão obrigatório vocês se apegarem a data, mas em 1960, Brasília surgia como a primeira capital planejada do Brasil, e agora, claro, até hoje é a única capital que a gente conhece como Brasil. Tá? Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem observar lá no livro de vocês, que tem a parte que eu acabei de falar aqui nessa aula. Vocês podem estar dando uma olhada. Meu número também está na atividade, no final da atividade, caso vocês queiram tirar dúvidas de qualquer outra forma. Tá? E essa foi a aula de hoje. Muito obrigado e tchau, tchau.